Bom, pessoal, vamos continuar aqui então, né, com os nossos exemplos sobre o teorema fundamental da álgebra e algumas coisas que a gente já tinha aprendido anteriormente, né, nas aulas sobre polinômios. Então aqui nós temos um exemplo que pede o seguinte: sabendo que 1 e menos 3 são raízes de um polinômio, né, p de x igual a x à quarta menos x ao cubo menos 13x ao quadrado mais x mais 12, determine as outras duas raízes do polinômio e o escreva na forma fatorada. Então a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Teorema fundamental da álgebra que a gente acabou de ver ali nos outros vídeos. Ele permite que a gente encontre, né? Ele garante que o polinômio tem pelo menos um polinômio de grau n, né? Com n maior ou igual a 1, tem pelo menos uma raiz complexa, né? Ele garante isso. E isso permite que a gente decomponha esse polinômio em fatores, né? E também isso nos garante daí que esse polinômio vai ter exatamente, né, se o grau for n raízes complexas, tá? No caso aqui a gente está trabalhando com raízes reais, e a gente já tem duas raízes reais ali definidas, né, que é a 1 e menos 3. Então, se esse polinômio, né, pudesse ser escrito da forma fatorada, vamos só ver como é que ele ficaria, né? Ele pode, né? Só vamos ver como é que ele ficaria na forma fatorada. Bom, como a gente ainda não tem as duas primeiras raízes ali, as duas raízes que são pedidas, então a gente vai escrever, né, x menos x1, que seria uma das raízes que a gente está procurando. Lembra lá do teorema? Voltem lá e dá uma olhadinha aqui, porque vocês vão ver por que eu estou escrevendo dessa forma, tá? Vezes x menos x2, que eu também não sei, esse x2, qual raiz que é essa, né, x2, nem a x1. Então x1 e x2 nesse caso são as raízes, tá? São números reais. E x, no caso ali, é a variável, beleza? Vezes, aí eu sei duas raízes, uma delas é a 1, então x menos 1, vezes a outra é menos 3, x mais 3, né? Porque se é x menos a raiz, como tem nas outras duas aqui, né? Menos com menos aqui, né? Vezes o menos do menos 3 vai dar positivo, por isso que é x mais 3, beleza? Então vamos voltar aqui. Então se eu puder escrever, se eu encontrar essas raízes, eu posso escrever esse polinômio dessa forma, que é a forma fatorada, que é isso que ele está pedindo, tá? Mas para isso eu tenho que encontrar x1 e x2. Como é que eu faço isso? Bom, a gente tem que lembrar que um polinômio a gente pode escrever, né, esse polinômio naquele algoritmo da divisão, né, que a gente viu que ele pode ser escrito dessa forma, né? Um divisor, né, que a gente teria lá, né, um d de x, que seria o divisor, vezes um q de x, que é o quociente, mais um resto. No caso aqui, né, esse resto r de x, por a gente estar tratando, né, especificamente esse resto aqui, r de x, a gente está tratando especificamente de raízes de polinômio, esse r de x vai ser zero, tá? Porque esse polinômio ele tem 4 raízes ali que o exercício garante que nós vamos encontrar, né? Então esse r de x vai ser zero, tá? Então aqui eu posso até suprimir esse r de x, vou apagar aqui, ó. Vamos tirar o r de x. Tá? Isso é só fazendo um paralelo com aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Tá? Então a gente vai ficar com essa forma. Tá? Bom, quem é esse d de x aqui? Bom, esse d de x, a gente pode ver aqui em cima que está na forma de uma multiplicação, né? Ó. Então eu poderia fazer o seguinte, pegar o p de x e escrever dessa forma. Esse aqui é um q de x genérico, né? Vamos chamar de q1 de x, que seria o quociente 1. A gente vai ter que achar dois quocientes pelo menos aqui, tá? Então, q1 de x, que é esse quociente aqui, tá? Estou escrevendo de uma forma diferente só para facilitar depois o entendimento. Vezes x mais menos 1. Esse q1 de x envolveria todos esses termos aqui, ó, tá? Seria como se eu pegasse q1 de x e escrevesse assim, vou fazer só um rascunhozinho aqui no canto. Então o q1 de x seria, né, todos aqueles termos, o x menos x1. Opa, aqui não vai caber. Deixa eu só recortar aqui, puxar um pouquinho para o lado. Diminuir um pouco também. Então aqui o x menos x1 vezes o x menos x2 vezes, aí ó, essa raiz que a gente já conhece, x mais 3. A raiz é o menos 3, né? Não é o termo todo. Tá? Então esse aí seria o Q1.
Tá? Então eu estou chamando todo o restante ali, só estou deixando ali em evidência esse x menos 1, tá? Que é o que está ali. Mas eu posso aí transformar, né, isso aqui, dizer que p de x sobre, assim, com abusozinho de linguagem, x menos 1 é igual a q1 de x. Tá? Olha só. Então o que eu estou dizendo? Para eu encontrar esse q1 de x aqui, ó, basta eu dividir o polinômio p de x por x menos 1. Vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos lembrar aqui que x menos 1 é um binômio de grau 1. E se eu estou dividindo um polinômio por um binômio de grau 1, eu posso aplicar, né, o dispositivo prático de Briot-Ruffini. E é isso que a gente vai fazer. Então vamos pegar o polinômio, eu vou pegar o polinômio ali em cima. Esse polinômio aqui, ó, tá, que é o p de x. E vamos colocar ele no dispositivo de Briot-Ruffini. Deixa eu só diminuir para ficar melhor para ver. O que diz o dispositivo de Briot-Ruffini? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu só apagar aqui para não ficar tão confuso. P de x. O que diz ali o dispositivo de Briot-Ruffini? Que eu preciso achar a raiz desse binômio aqui primeiro. Então a raiz de x menos 1 é o valor que torna x menos 1 igual a zero. Que valor que é esse? 1. Então essa aqui é a raiz. Né? A raiz de x menos 1. Tá? Achei a raiz. Então o que eu vou fazer? Vou colocar no dispositivo. Ponho ali. Onde que vai a raiz? Vai aqui a raiz. Ó. Então a raiz do binômio vai ali. E os coeficientes do polinômio, eu começo do maior grau, vão aqui. Ó. Então o primeiro lá de grau 4, né, esse aqui, ó, é 1. O segundo é menos 1. O terceiro é menos 13, né, o de x ao quadrado. Menos 13. O de x elevado a 1 é 1. E o de x, ó, e o termo independente é 12. Coloco ali. E agora eu vou fazer o procedimento, que é, vocês voltem lá, se vocês quiserem ver, tem o videozinho de Briot-Ruffini ali, né? Baixa aqui o primeiro coeficiente, multiplica a raiz pelo coeficiente e soma com o termo ali, ó. Então faço, opa, aqui é soma. Somo com o termo. Então olha só, 1 vezes 1, mais menos 1, 0. Faço a mesma coisa aqui, multiplico e somo com menos 13. Então 1 vezes 0, 0, mais menos 13, menos 13. Mesma coisa, 1 vezes menos 13, mais 1, menos 12. E 1 vezes menos 12 dá menos 12, com mais 12, 0. Aí lembrando, né, que quando eu divido um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1, o quociente aqui, ó, vai ter grau 3, tá? Então se ele tem grau 3, os resultados que eu tenho aqui embaixo, ó, dizem respeito aos coeficientes de um polinômio de grau 3. Então quem é esse Q1 de x? É isso que a gente está procurando ali, né? Ó, só lembrando disso, que é o Q1 de x. Que eu dividi aqui o polinômio, ó, por esse binômio aqui. E obtive o Q1 de x. Então quem é o Q1 de x? Q1 de x, primeiro coeficiente ali, 1, né? Então aqui, eu sei que é ao cubo, porque, né, 4 do polinômio menos 1 do binômio dá grau 3. Então x ao cubo, 0x quadrado, não vou colocar, né, aqui ó, 0x ao quadrado, não preciso colocar, menos 13x, menos 12. E o resto ali é 0, não preciso colocar. Então Q1 de x é esse polinômio aqui. Tá? Encontrei o Q1 de x. Beleza? Então Q1 de x a gente já obteve ali. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu posso, né, só lembrando aqui então o que a gente tem aqui em cima, né, ó, só lembrando aqui, ó, eu tenho aqui então esse polinômio aqui Q1 de x, ó, que é esse aqui, tá? Então esse polinômio Q1 de x, dentro dele ali, né, na decomposição desse polinômio, eu tenho x menos x1 vezes x menos x2 vezes x mais 3, tá? Então assim, o x mais 3 eu conheço que compõe esse polinômio. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse polinômio Q1 de x e fazer novamente o que eu fiz ali. Vou pegar o Q1 de x e eu quero saber agora x1 e x2, né? Quem são essas duas raízes? Para isso eu vou aplicar novamente, né,
aquele algoritmo da divisão que a gente tinha. Então eu tenho que achar aqui, né? Tenho que dividir novamente por um D2 de x aqui, né? Pegar esse divisor aqui de novo, vezes aqui, né? Não é menos, é vezes, um quociente, Q2 de x daí, e esse polinômio aqui, né, pode ser escrito dessa forma, tá? O polinômio Q1 de x pode ser escrito dessa forma. Tá, esse divisor aqui, como eu conheço uma das raízes, né, que é o x mais 3 aqui em cima, ó, eu conheço uma das raízes, eu posso dividir o polinômio Q1 de x por uma dessas raízes, tá? E é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui, ó, o Q1 de x e vou dividir pela raiz que eu conheço, que é x mais 3. E vou obter o quociente Q2 de x, que é aquele lá de cima que a gente, esse aqui, né, de cima que a gente está procurando, ó, tá? Beleza? Então é isso que eu vou fazer agora. Então quem é o Q1 de x? Q1 de x a gente acabou de calcular aqui, né, que é o primeiro quociente ali, e vamos decompor esse quociente agora. Vou copiar aqui, vou passar para outra página para facilitar, tá? Então vamos fazer isso aqui, nós vamos dividir ali, fazer essa divisão. Deixa eu pegar tudo essa parte aqui. Opa, não está querendo copiar. Vamos copiar aqui. E vamos passar para outra página. Então olha só, fiquei com isso aqui, né? Eu quero fazer essa segunda parte ali. Beleza? Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, como é que eu faço isso? Esse Q1 de x a gente tem ali em cima. Então eu vou pegar ali Q1 de x e vou dividir por x mais 3 para obter o Q2 de x. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Como é que eu vou dividir? Bom, x mais 3, só lembrando aqui que x mais 3 é um binômio de grau 1. Posso aplicar Brillouin-Ruffini. Qual que é a raiz de x mais 3, né, eu igualo a 0, e acho que a raiz é menos 3. Então, essa é a raiz. Vou usar o Brillouin-Ruffini. Coloco lá no dispositivo de Brillouin-Ruffini. Aqui, né, faço ali, né, monto ele. Coloco aqui a raiz, menos 3, né, não é 3, é menos 3. Passo os coeficientes do polinômio aqui, né, Q1 de x, que é x ao cubo tem coeficiente 1. Não tem x ao quadrado, então a gente coloca 0. X ao quadrado ali no Q1 é termo nulo, né? Então tem que ter o 0 no lugar. O menos 13 é de x elevado a 1. E o menos 12 é o termo independente. Tá? Então obtive aquilo ali. Novamente, baixo aqui o primeiro, né? Coeficiente. Multiplico por menos 3. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Somo com 0. Que é o outro ali. Então vai dar menos 3. Faço a mesma coisa aqui, multiplico por menos 3. Menos 3 vezes, esse menos 3 aqui não precisa, tá? Não tem que estar aqui não. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Menos 13 vai dar menos 4. Menos 3 vezes menos 4 vai dar mais 12, com menos 12, 0. Lembrando então, né, que eu estou dividindo aqui. Esse polinômio aqui, como a gente sabe, tem grau 3, né? Ó, o Q1 de x tem grau 3. Estou dividindo um polinômio de grau 3 por um de grau 1. Vou ter como quociente, que vai ser o próprio Q2 de x aqui que a gente está procurando, né? Então, o Q2 de x vai ser, né, um polinômio de grau 2. Então, x ao quadrado, que é o primeiro aqui, né? 1x ao quadrado, menos 3x, menos 4. Esse é o polinômio Q2 de x. Tá? Então o que eu fiquei? Só recapitulando. Com o que eu fiquei ali, né? Eu estou decompondo o polinômio P de x. Então eu fiquei com o polinômio assim. Ó. Então meu polinômio P de x, por enquanto, ele está assim. Ó. Então esse daqui seria o resultado, né? O Q2 de x. Né? Seria Q2 de x é o x menos x1 vezes x menos x2. Tá? Esse é o Q2 de x, que compõe lá, se a gente voltar na página anterior, né, ó, o Q2 de x,
é esse polinômio aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Tá? Que eu não sei. Os outros dois eu já sabia as raízes. Essa parte ali eu não sei. Então, voltando lá, né? Esse aqui é o Q2 de x. Então, vamos lá. Q2 de x é essa parte. Então, quem é o Q2 de x? X ao quadrado menos 3x menos 4. Vezes as raízes que eu conheço. X menos 1, x mais 3. Então esse polinômio por enquanto está assim, mas eu não sei as outras duas raízes. Como é que eu acho as duas raízes? Bom, sabendo aqui, né, desse polinômio que ele tem grau 2, olha só, e ele tem essa cara, basta eu pegar e aplicar o Bhaskara, o subproduto, e acho as duas raízes desse polinômio. Como é que eu faço isso? Pego ali, né, o Q2 de x e igualo a zero, que é para achar as raízes. Então o que eu vou ter? X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Bom, posso aplicar Bhaskara. Vamos aplicar Bhaskara para ver como é que fica? Então, Bhaskara a gente sabe que esse x vai ficar com né, que valores de x que eu preciso ter ali para fazer verdadeira aquela equação anterior. Eu preciso ter, né, menos b, que seria, vou colocar direto aqui, tá? 3 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado vai dar 9, vezes, menos 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes 1 do a ali, né? Vai dar 4, menos 4, né? Menos 4, vezes menos 4, 16. 16 mais 9, 25. Façam as continhas aí que vocês já vão ver que eu estou falando. Vezes 2 vezes a, né? 2 vezes 1, 2. Tá? Então, esse x aqui ele vai se abrir em duas possibilidades. x1, né? Esse x aqui vai se abrir em duas possibilidades para ele. O x1, que é o 3 mais raiz de 25, a gente sabe que é 5 sobre 2. E o x2, que é o 3 menos 5 sobre 2. Nesse primeiro caso, que vai dar 8 sobre 2, que é 4. Nesse segundo caso, vai dar menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então, achei as duas raízes, x1 e x2. E consigo reescrever daí o polinômio, né, daquela forma que eu queria, que é simplesmente pegar, e agora eu vou finalizar aqui, ó. Então o p de x, ele pode ser escrito, né, como um produto das suas raízes, né, quais são as raízes? Vamos escrever as raízes para ficar mais organizado, né, só para a gente lembrar. Então duas raízes dadas, então eu tenho a x1 que eu calculei, que é 4, eu tenho a x2 que eu calculei, que é menos 1, eu tenho a x3 que foi dada, que é 1, e eu tenho a x4, que é menos 3. Então eu posso reescrever o polinômio, né, de acordo com aquela decomposição que a gente fez por meio do teorema fundamental da álgebra, como um produto, né, de x menos a raiz 1, né, vezes x menos a raiz 2, que vai dar mais 1 no caso, vezes x menos a raiz 3, vezes x, vou diminuir um pouco isso aqui, né, para caber, vezes x menos a raiz 4, que no caso vai ser mais 3 aqui no caso, porque a raiz é menos 3, beleza? Então, reescrevi o polinômio aqui como produto das suas raízes, tá? Quem quiser pode fazer a distributividade aqui e vai encontrar, né, que, né, todas as distributividades que vocês têm aqui, depois faz de novo, né, para encontrar, vocês vão encontrar o p de x novamente, que é aquele polinômio que a gente tinha lá no começo, né, que é um polinômio de grau 4. Vamos voltar aqui para ver como é que ele é. Ó, que é esse polinômio que a gente tem aqui no enunciado. Ó. Se você fizer aquela distributividade toda ali, né, fazer as operações, vai chegar nesse polinômio novamente, tá bom? Então a forma fatorada desse polinômio qual é? A forma fatorada do polinômio é essa que a gente acabou de determinar aqui, ó. Tá? Essa é a forma fatorada dele, tá bom? Os riscos aqui não fazem parte, tá, gente? Só fiz aqui para mostrar que vocês têm que fazer a distributividade caso queiram voltar ao que tinha antes. Beleza? Então essas são as raízes que a gente não conhecia e esse é o polinômio. Beleza? Fatorado.
Bom, gente, por enquanto é isso. Se tiverem dúvida, mandem mensagem. Beleza? Até mais, gente.